Um aviso a você, ouvinte. Este episódio contém relatos de abuso sexual e de violência. Pode não ser apropriado para todos os públicos. Quando a gente estava saindo da balada, falou coisas assim, do tipo que se eu não fosse ficar com ele, eu não ia ficar com ninguém, ou eu ia ficar com ele, ou ia morrer todo mundo, eu, ele e nosso filho. Falava pra ele no carro, né? Você sabe que eu tô grávida, né? Você tá me assustando. E mesmo assim ele nem ouvia o que eu tava falando. Dirigindo a 200 por hora, na chuva, na rodovia. Com certeza um dos piores dias da minha vida, né? Mais um caso de violência contra a mulher envolvendo um jogador de futebol brasileiro. O personagem é o atacante Antony, do Manchester United da Inglaterra e da seleção brasileira, ou era da seleção brasileira, não se sabe. Ele é acusado de agressão contra a ex-namorada, a influencer e DJ paulista Gabriela Cavalim. Os repórteres Beatriz Cesarini e Pedro Lopes apuraram que as agressões físicas começaram em junho de 2022. É com eles, com a Beatriz e com o Pedro, que eu vou conversar hoje para contar essa história para vocês. Eu sou José Roberto de Toledo e esse é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Bom, assim que vocês publicaram a denúncia, a reportagem no UOL, o atacante Antony foi afastado dos treinos do Manchester United e também da seleção brasileira. Further allegations against Manchester United winger Antony have emerged in the Brazilian media. La selección de Brasil ha decidido apartar a Antony hasta que se resuelva este caso por violencia de género. Antony bijvoorbeeld, die heeft een gedoe met zijn vriendin, maar die mag nu wel weer meetrainen. Não sei se você ouvinte se recorda, eu confesso que não me recordava, o Antony esteve entre os 26 convocados pelo Tite para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Também em 2022, Antony se tornou o terceiro jogador brasileiro mais caro da história. Manchester United desembolsou 87 milhões de libras pelo jogador, equivalente a R$500 bilhão. Isso mesmo, bilhão com B de bola. Ele tem apenas 23 anos e vinha ganhando status de promessa na próxima geração do futebol brasileiro e da seleção. Agora, ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo e pela Polícia de Manchester, na Inglaterra. E convive com um escândalo que pode manchar, se é que já não manchou, a sua carreira de maneira irreversível. Vou começar agora a conversa com a Beatriz Cesarini, que é repórter do UOL Esporte há 8 anos. E além das reportagens tradicionais sobre esportes, ela costuma contar as histórias dos atletas quando eles já tiraram o uniforme e estão vestindo as suas roupas civis. As histórias deles e das pessoas mais próximas que convivem com eles. Foi ela quem falou com a Gabriela. Mas antes, Beatriz, eu queria que você desse um pouco de contexto a quem não é uma sumidade no futebol, assim como eu. Quem é Antony? Então, o Antony ele chegou no São Paulo com 10 anos e aí virou já um dos grandes destaques, né, do time. Ele foi uma revelação, né, lá da base do São Paulo. Foi assim que também ele já gerou burburinho na Europa, né, porque pouco depois ele foi contratado pelo Ajax, né, em 2020, onde ficou até 2022, quando foi levado pelo Manchester United. E aí que ele conhece a Gabriela Cavalim, como é que foi essa história? Foi bem nesse período, assim, junho de 2021, o Antony foi para um churrasco de um amigo em São Paulo e lá conheceu a Gabriela. A Gabriela é DJ, influenciadora digital, e ela hoje tem 23 anos, né? E uma carreira estabelecida no Brasil. Ela já era uma DJ de sucesso, assim, fazia vários shows em São Paulo. Eles se conheceram nesse churrasco, começaram a ter um relacionamento e daí levou ela para Amsterdã, para Holanda? A Gabi conta que foi um negócio assim muito intenso. Logo depois que eles se conheceram, o Antony foi defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, né? E aí mesmo com a distância, eles continuaram se falando muito. Logo depois que ele voltou das Olimpíadas, foi quando ela se mudou para Amsterdã. Ela conta que ele insistiu muito para que ela fosse morar lá, mesmo que isso afetasse a carreira dela. Quer dizer, ela no Brasil era uma DJ que tinha pelo menos algum sucesso, porque tinha empresário, tinha negócios, tinha demanda pelo trabalho dela. Ele prometeu ajudá-la a criar uma nova carreira
e fez o oposto. Exatamente, ele não aceitava que ela trabalhasse porque tinha muitos ciúmes, né? E essa foi só uma das crises de ciúmes que o Anthony demonstrou assim com ela. Os próprios amigos dele mesmo, que moram com ele, pessoas da parte dele, sempre falaram, ó, uma hora ou outra vai acontecer algo sério. O áudio que você acabou de ouvir é um trecho da entrevista que a Gabriela deu com exclusividade para o UOL. Beatriz, logo que a Gabriela fez a denúncia contra o Anthony, você conseguiu um contato com ela e fez a primeira entrevista, né? Como você conseguiu chegar na Gabriela? Ela estava disposta a falar desde o início? Qual que era o espírito dela? O meu primeiro contato foi em junho, assim que eu soube que ela fez a denúncia na Delegacia da Mulher. Uhum. Então eu fui atrás dela, ela topou conversar comigo, passou o número de telefone, só que ficou com receio de dar entrevista, né? Aí passou que em agosto teve uma convocação da seleção brasileira, né? E aí o Anthony foi convocado. Nisso, eu resolvi falar com ela de novo. Aí eu falei, Gabi, queria saber como é que tá a situação, como é que tá o andamento das investigações, porque, né, o Anthony acabou de ser convocado pela seleção e vai representar o Brasil, né? Voltando para a denúncia, pelo que ela conta, o Anthony fazia uma espécie de violência psicológica e, para piorar, ela estava num estado especial, né? Exatamente, ela estava grávida. E aí, durante esse período, né, foram 4 meses, porque ela acabou perdendo o bebê, foram 4 meses de agressões psicológicas e físicas. E ele não se sensibilizava com esse fato de ela estar esperando o filho dele. Em um episódio, ele chegou a colocar ela num carro e andar com um carro em alta velocidade, ameaçar bater o carro e falava que ia morrer todo mundo, inclusive a criança. E mesmo assim ele nem ouvia o que eu tava falando. Dirigindo a 200 por hora na chuva, na rodovia. Parou o carro no meio da rua, correu pra dentro da favela. Aí eu e o amigo dele corremos atrás dele. Eu grávida correndo na chuva, tipo madrugada. No carro ele também batia nela, né? Segundo ela conta que ele também agredia, puxava o cabelo. Mesmo com ela grávida. Exato. Ela precisava ir no hospital com frequência porque também tinha sangramentos. Ela falou que ia de 3 a 4 vezes por semana no hospital, tomava soro. Lá na Holanda? Lá na Holanda. Isso tem registros, né, dela no hospital, né? Tem os prontuários médicos, né? Uhum. E aí ela, né, atribui todos esses meses de agressões ao fato dela ter perdido a criança. Os 4 meses que eu mais sofri na minha vida até hoje foi os 4 meses que eu tava grávida. Mesmo assim, ela foi para a Inglaterra também, quando ele foi transferido lá para o Manchester United. Em novembro, ela tentou terminar esse relacionamento. Aproveitou que ele foi para o Catar para disputar a Copa do Mundo, né, com a seleção brasileira. Só que não deu certo esse período aí de término, porque depois que acabou a Copa, eles retomaram o relacionamento. Depois que eles reataram, os abusos continuaram acontecendo, né? Tem uma foto muito forte na reportagem que mostra o dedo da Gabriela bastante inchado e com um corte profundo feito por um caco de vidro. Como é que foi essa história? Durante uma briga, ela conta que o Anthony tentou bater nela com uma taça de vidro. Aí ela foi se defender com as mãos e acabou com esse corte profundo no dedo. A lesão foi tão grave que expôs os ossos do dedo da Gabriela. E aí, depois de sofrer essa agressão, ela tentou sair de casa, da casa onde ela morava com o Anthony, e ele não deixava. O Anthony trancou a porta de casa e não deixava eu sair. E eu com o dedo aberto, com a cabeça aberta, toda machucada, e ele não deixava eu sair de dentro de casa. Foi assim, horas de pânico. Ele falava que ia me matar, que eu tinha destruído a vida dele, que eu tinha acabado com ele, que se eu terminasse com ele, ele ia se matar, que o filho dele ia crescer sem pai, a culpa era minha, e não deixava eu sair para ir no hospital, não deixava eu pegar meu celular para ligar para minha mãe, para ligar para alguém. Depois desse dia eu falei, não, chega. E aí vim embora pro Brasil e coloquei na minha cabeça que não voltaria mais. Em junho de 2023, a Gabriela conseguiu uma medida protetiva da justiça, que proíbe o Anthony de se aproximar até 200 metros dela, de manter qualquer tipo de contato. É uma decisão, obviamente, para manter a saúde física e emocional da vítima em casos como esse, né? É extremamente importante mesmo proteger a vítima nesse momento. E assim que o caso dela repercutiu no mundo inteiro, quando a gente conversou com ela, a gente também
procurou deixar ao máximo à vontade, também não procurou forçar quando ela contou de momentos complicados, quando ela perdeu o bebê, principalmente a gente viu que ela sentiu. Depois que saiu a reportagem, ela se sentiu acolhida, porque a gente vê assim que o futebol ele é um ambiente extremamente machista e ele faz os jogadores se sentirem à vontade para qualquer tipo de ação negativa que fazem. Então, quando essa matéria saiu, ela se sentiu acolhida, se sentiu finalmente, né, escutada. Ela explicou como que ela sentiu esse acolhimento? O fato de ter visto ele sendo cortado, né, da seleção e de ter também tido várias mulheres que foram falar com ela, dando esse apoio para ela, fez ela se sentir, puxa, eu tô sendo ouvida. Não tá sozinha. Exato. E o andamento das investigações, né? Porque assim que a matéria saiu, o negócio repercutiu em todo mundo e as investigações passaram a andar mais rápido. Inclusive, abriu a investigação na Inglaterra, não é isso? Exatamente. Ela tem advogados lá também, e aí também tá rolando a investigação por lá. Para completar a história do Antony, agora a gente vai conversar com o repórter Pedro Lopes. Pedro, você tem uma experiência que não é só jornalística, né? Você estudou direito, é isso? É isso, sou quase um advogado. Eu me formei em direito, mas não cheguei a me tornar advogado, passar na OAB e tudo mais. E essa experiência com o direito te ajuda de alguma maneira nas suas reportagens? Porque, afinal de contas, o Antony não é o primeiro famoso que você expõe, né? Olha, eu diria que é uma das coisas que mais ajuda é conseguir encontrar, né, no sistema judicial documentos, provas e processos que às vezes são as peças que faltam para você conseguir construir e entender uma história. Então, acho que ajuda muito. Você teve, Pedro, acesso a documentos dos advogados do jogador ou soube de alguma informação sobre como seria a estratégia de defesa dele, além de, obviamente, ter feito a mesma coisa com a outra parte? Sim, a gente sabe como é a estratégia de defesa, que é uma estratégia de negação total de qualquer agressão física. O staff, como a gente fala no futebol, o pessoal que cuida da carreira do Antony, eles admitem que existia ali uma relação tóxica, que eles dizem ser de ambos os lados, com agressões verbais, xingamentos, muitas brigas, mas eles sempre afirmaram, tanto à imprensa, publicamente nas redes sociais, como no processo, que o Antony nunca teria agredido fisicamente a Gabriela. Ela diz ter sido ferida com uma cabeçada que você deu nela. E aí teria feito um corte na cabeça, que é essa imagem aqui, onde ela mostra o sangramento. Negativo. Em nenhum momento eu encostei nela. A gente contrapõe isso aos documentos, às imagens que a gente obteve de ferimentos graves da Gabriela, e eles dizem que eles estão fora de contexto, que as imagens não se referem exatamente aos momentos temporais aos quais a Gabriela disse referir, mas sem explicar em detalhes, né, sob a alegação de que é um processo que ainda está no estágio de investigação, que ele corre em segredo de justiça e que esses detalhes não podem, nesse momento, ser discutidos profundamente fora dos autos. A entrevista é importante e aí isso, como já foi relatado aqui pela Beatriz antes, começou meses antes, né, da publicação da história, mas vocês foram complementar isso com outros elementos de prova até chegar na convicção. Quanto tempo demorou esse processo todo? Demorou meses, né? A primeira parte dos contatos iniciais com ela foram feitos pela Beatriz. Eu não participei, eu entrei na investigação na fase da denúncia, quando a gente teve acesso a esses documentos, e houve ali um processo de checagem, as datas batiam, onde ela estava, os episódios, os ferimentos, as imagens dos ferimentos eram graves, batiam com os relatos dela, isso tudo foi levado em conta para construir a matéria. O Antony sofreu consequências imediatas, né? A carreira dele quase que parou, ou pelo menos sofreu uma grande suspensão, tanto a carreira no clube quanto na seleção brasileira. A CBF e o técnico Fernando Diniz decidiram cortar o atacante Antony da seleção brasileira para os jogos pelas eliminatórias da Copa, depois de o UOL publicar uma reportagem com detalhes
fotos, vídeos, prints de conversas entre o jogador, que atua no Manchester United, e a ex-namorada dele, a DJ Gabriela Cavallin. Além de não ter sido mais convocado, ele foi afastado dos treinos do Manchester United. Só que, menos de um mês depois das denúncias, ele já estava em campo novamente defendendo o Manchester na Liga dos Campeões da Europa. Por que o Antony continua afastado da seleção, mas continua atuando normalmente pelo time inglês? Foi interessante, entre aspas, para a seleção brasileira desconvocar ele no dia que todos os detalhes vieram à tona para preservar a imagem da seleção brasileira, o ambiente dos outros jogadores, a imagem do próprio Fernando Diniz. E um detalhe curioso, né? Na nota que noticia a desconvocação do Antony, a CBF fala também em preservar a imagem do jogador. O caso do Manchester United é um pouco mais complexo, porque o Antony, ele é uma das transferências mais caras e mais bombásticas da história do clube. Então o Manchester United fez essa escolha, por se tratar de uma investigação que ainda não tem uma conclusão, optou ali por aplicar uma presunção de inocência. Mas claro, entra nessa equação, e acho que tem um peso muito grande, o tamanho do investimento e o plano que eles tinham para o Antony, para a peça que ele se tornaria no futuro do clube. É um jogador jovem, uma aposta grande de futuro. Então eu acho que isso pesou muito nessa decisão de reintegrar ele e de aplicar essa presunção de inocência para preservar até o próprio patrimônio financeiro do clube. O Antony não está sozinho, né? São muitos casos de jogadores brasileiros de futebol envolvidos em denúncias de violência contra mulheres. Talvez o mais notório deles tenha sido o caso do Robinho, que foi condenado em última instância por estupro na Itália. Também tem o caso do Daniel Alves, é difícil até de saber qual que está mais em evidência. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Ele acabou sendo aposentado compulsoriamente, mesmo tendo sido contratado como uma estrela pelo Santos, é isso mesmo? É isso mesmo, eu acho que é um bom termo aí que você colocou de aposentadoria compulsória, porque não existia ali naquele momento nenhuma intenção do Robinho e nem do Santos em uma aposentadoria. O Robinho chegou de volta no Santos em 2020, naquela época ele tinha sido condenado em só uma instância, ainda pela justiça italiana, então ele ainda estava recorrendo, ele ainda tinha possibilidade de recurso, e o pessoal que cuida da carreira dele, a advogada dele na época, ela chamava Marisa Lígia, se fiava muito nisso, né? Ele tem direito a uma presunção de inocência, ele não tem uma sentença transitada em julgado condenando ele pelo crime de estupro, então o Santos apostou na contratação, mas a reação da opinião pública já foi forte, mas não foi forte suficiente para reverter a contratação. Pouco tempo depois, naquele mesmo ano, em dezembro, ele foi condenado de novo em segunda instância. O Santos, na época, ele optou por suspender o contrato do Robinho. Ele não rescindiu. A suspensão de contrato é uma modalidade que permite que você deixe o contrato no gelo. Se um dia você reativar, ele volta a valer. Só que curioso, eu não sei se muitas pessoas sabem, o Santos nunca rescindiu o contrato do Robinho por causa da condenação. Esse contrato, ele cumpriu seu prazo enquanto suspenso. Quer dizer, quando você suspende o contrato, o tempo de validade do contrato continua correndo, não é que para e começa a contar de novo, não. E aí o Santos só deixou o tempo passar. O contrato era um contrato curto, se não me engano era 5 ou 6 meses. Ele poderia ter sido reativado dentro desses 5 ou 6 meses. Depois não pode mais, ele cumpre seu prazo como qualquer outro contrato. O contrato do Robinho seguiu seu curso e cumpriu seu prazo sem que ele voltasse a jogar. Se você, ouvinte, quiser ouvir mais sobre essa história do Robinho, eu sugiro que você ouça o podcast Grampos do Robinho, que é espetacular e que também foi produzido aqui pelo UOL. Outro caso, Pedro, foi o caso do técnico Cuca, que foi condenado em 1989 por estupro de uma menina que na época tinha 13 anos de idade, foi condenado na Suíça, mas que nunca cumpriu pena e o crime acabou prescrevendo. Ele voltou a ser manchete depois que foi contratado pelo Corinthians e saiu de lá escorraçado pouco tempo depois. Como é que você compara esse caso do Cuca até na época que aconteceu com esses dois novos? As reações são muito diferentes, né? Você tem um episódio de um crime que teria acontecido em 87 e uma condenação que aconteceu em 89. E quantos times ele trabalhou
tanto como jogador, como treinador depois, sendo que uma consequência, né, a gente pode dizer entre aspas, só veio em 2023. Pela primeira vez em 2023, quando o Cuca foi contratado pelo Corinthians, houve um grande esforço da imprensa brasileira de desvendar essa história e entender o que tinha acontecido e contar, porque sempre tinha ali um suposto conflito de narrativas. Apesar dele ter sido condenado, ele dizia que nunca tinha participado de nada, que nunca tinha sido identificado pela vítima. E foi inclusive um colega nosso aqui do UOL, o Adriano Wilson, que entrou em contato com o advogado da vítima dessa menina, que na época tinha 13 anos, e ele trouxe vários detalhes do processo, os mais importantes, que ela sim teria identificado o Cuca e que a perícia teria encontrado sêmen do Cuca na menina. Mas ainda assim era a palavra de um advogado, mas outros colegas de imprensa depois confirmaram isso, inclusive com quem mantém os arquivos judiciais lá na Suíça, e isso tornou a situação do Cuca absolutamente insustentável e a rescisão veio pouco tempo depois. Em janeiro de 2024, essa condenação do Cuca na Suíça foi anulada. Não é que ele foi absolvido, não. É que a justiça entendeu que, na época, ele foi condenado sem representação legal e, por isso, teria direito a um novo julgamento. Mas como o crime já prescreveu, o Ministério Público Suíço decidiu extinguir o processo. Mesmo depois desse caso, que aconteceu em 87, como você disse, o Cuca continuou jogando, virou treinador dos principais times do Brasil, ganhou títulos importantes até em 2021, mas só agora em 2023 a opinião pública mudou e teve essa consequência. Fica a impressão de que só agora o histórico de violência contra a mulher de um jogador e de um treinador passou a ser intolerável no ambiente do futebol brasileiro. Você acha que isso vem do quê? Das reportagens? Vem de uma mudança cultural da sociedade, de não aguentar mais essas violências contra a mulher? Você, inclusive, já expôs outros casos. Está mudando a percepção? Eu acho que tá mudando, mas não tá mudando o suficiente, com a rapidez suficiente, se é que isso é uma coisa mensurável, né? Uhum. O caso do Robinho, você tem uma condenação em 3 instâncias. E a gente tá falando aí de num período de 3, 4 anos para cá, clubes efetivamente tentaram contratar o jogador, tentaram contratar o técnico e esbarraram em grandes reações da sociedade. Não foi o futebol que mudou, foi a sociedade, e eu ainda iria um pouco mais além. Eu acho que foi o mercado publicitário e as marcas apostando em diversidade, porque por trás dessa pressão existe a perda e o êxodo de patrocinadores, né? E acho que aí está o grande temor ainda dos clubes, o motor dessa mudança que é positiva, mas que se você fizer um raio-x e for mais fundo, não é tão positiva assim quanto parece. Ela está muito ligada à questão comercial. O Robinho nunca mais jogou e o Cuca até agora nunca mais treinou nenhum time. E para o Antony, explica um pouco essa diferença, mas quais podem ser as eventuais consequências para a carreira dele caso essa investigação avance e ele acabe sendo indiciado e eventualmente condenado? O processo do Antony está no estágio muito inicial, tanto no Brasil como na Inglaterra. Na verdade, a gente usa, né, coloquialmente o termo processo, mas na verdade é um inquérito. É uma investigação que vai virar um processo quando o Ministério Público achar que tem provas suficientes para oferecer uma denúncia, e isso vai virar um processo judicial. Se virar uma denúncia. Se virar uma denúncia. Então é num estágio bastante inicial. Eu consigo ver, se o inquérito for arquivado nesse estágio antes de virar uma ação judicial de fato, ele tendo poucas consequências na carreira, até porque ele já foi reintegrado ao Manchester, ele está jogando. Agora, se o caso evolui, as provas são avaliadas e, de repente, ele acaba sendo condenado, seja no Brasil ou seja na Inglaterra, eu imagino que ele vai ter repercussões sérias e até potencialmente encerradoras da carreira dele como jogador. Até porque na Europa isso é levado muito mais a sério do que no Brasil. Isso sem nem entrar nas questões de prisão, tempo de prisão que ele pode vir a cumprir. Mas nesse momento a gente precisa esperar as investigações andarem um pouco mais. Bom, eu imagino que o UOL, você e a Beatriz vão continuar acompanhando esse caso de perto para contar para a gente como é que ele vai se desenrolar daqui para frente, não é isso?
Com certeza esse e vários outros que podem vir a surgir, né? O futebol brasileiro tem sofrido quase com uma epidemia de casos de violência contra a mulher. A gente falou bastante aqui desses casos que são grandes, que são emblemáticos, mas tem vários casos envolvendo jogadores que não tem tanto nome, que não estão nos times de ponta, que inclusive estão empregados por aí em clubes da Série A, da Série B, enquanto respondem por acusações desse tipo. E Pedro, onde é que a gente encontra essas reportagens, essas histórias que vocês publicaram? As reportagens sobre o caso Anthony estão disponíveis no UOL Prime, e você ainda pode ouvir também todos os áudios e os documentos relacionados ao processo, assim como a entrevista da Gabriela no canal do YouTube do UOL Prime. Eu sou José Roberto de Toledo e vocês acabaram de ouvir o podcast UOL Prime. Meus convidados hoje foram os repórteres Beatriz Cesarini e Pedro Lopes. Roteiro, edição e finalização foram do Lucas Zacarias. A captação e desenho de som são do João Pedro Pinheiro. A trilha sonora do Epidemic Sound. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Coordenação da Juliana Carpanês e da Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello. Este episódio usou áudios da Sky Sports, Canal 26, Vandag Inside, Fofocalizando do SBT, UOL News e do podcast UOL Sport Histórias, Grampos de Robinho. Até a próxima! UOL.